Salve, salve aí, começando mais um Chuva Talk Show e hoje aqui, ó. Ai, bate palma aí, estúdio. Bate palma aí. Ai, um dos meus ídolos, hein? É Pronto, isso lá mesmo. vem ele. Tem que respeitar Pedro Geraldo. E aí, ai, Cela. Acho que o Pedro Geraldo já virou amigo, já, pô. Eu acho que você e o Ozzy é os caras que eu mais ouvi na vida. Sério, assim. mano? Sério. E o pior é que eu acho que a gente muito. tem uma identidade parecida, assim, com esse lance do rock, né? No sentido de originalidade. Sim. Mano, e lance, pra mim você é agressivo nas ideias também, você é rock and roll pra caramba. Tem a parte ali melódica, ali, Sim. as baladas que é animal, mas você é um cara dedo na ferida, assim, sempre me passou isso. Recentemente você fez 50 anos aí, né? Foi agora no mês passado. Já sou 50 a mais, literalmente. Como que olhar pra trás ali, se confunde ali com a sua carreira também, tudo. E é uma carreira de sucesso, né? De luta, de conquista. Cara, eu acho que o sucesso, ele se torna relativo no momento em que você... se você não entende que o sucesso, ele é gradativo, né? Porque tem muita gente que tem uma música conhecida, mas não tem uma carreira de sucesso, porque o sucesso, ele tem a ver com legado também, né? Tipo, você fazer um trabalho bem sucedido, olhar pra trás, porque muita gente fala de sucesso apenas na arte, mas você tem que ser um cara bem sucedido na sua casa como marido, Sim. na sua casa como filho, ou como esposa, né, a mulher. Então, assim, bem sucedido na sua área do estudo. Então, só que isso tudo leva tempo, mano. Ninguém consegue ser bem sucedido da noite pro dia. Não adianta, né? Isso requer tempo. O que é ser bem sucedido? É saber se levantar quando você cai, é saber que você vai cair, mas você vai ter que se levantar, é saber que você fez a coisa certa, você tem que manter aquilo da mesma forma e achar uma maneira de melhorar aquilo sempre, né? Mas sem querer ferir ninguém, né? Sem querer passar por cima de ninguém. Então, eu acho que você estava até falando aí, você comentou do Ozzy, tipo, eu acho que essa autenticidade que eu tenho, essa verdade que eu vivo, de tocar na ferida, é porque eu toco na minha ferida, sabe? Eu não tenho vergonha de expor-me, porque tudo que eu cantei até hoje, na maioria das vezes, fala sobre a minha vida, né? Do meu dia a dia, da minha vida, das minhas mazelas, dos meus problemas, das minhas alegrias. Então, assim, o sucesso pra mim, ele vem desse ponto. E olhando pra trás, e fala, caramba, bicho, aquele garoto com 12 anos de idade lá, que ouvia Led Zeppelin, que ouvia Iron Maiden, que ouvia Aerosmith, né? Tipo, bandas que eu sempre fui muito fã, musicalmente falando, gostava muito. Aquele roqueiro de 10, 11 anos, chegar onde eu tô hoje, cara, eu me sinto realizado. Né? Mas aí tem o plus, que não sei se eu posso chamar plus, mas é a essência, essa é a palavra, que é o evangelho que me transformou, né, cara? Hoje eu vivo o que eu gosto, faço o que eu amo, que é música, mas eu consigo viver isso dentro do lugar onde me resgatou, me restaurou, entendeu? Que foi a palavra de Deus, e isso tudo me levou pra dentro da igreja pra ser um cara diferente. Então isso é muito louco. Você é um cara normal, você vive a sua vida, você curte com as pessoas, você fala de músicas fora da igreja, porque você também é um ser humano, você joga futebol, brinca, gosta de saber do jogo, não sei do que, você é um cara comum, porém você tem uma identidade que você não abre mão, e foi ela que te levou ao sucesso que você vive hoje, né? Pode crer. Bom, eu até falei isso aí, tipo assim, eu acho que seu trampo solo é muito diferente da Oficina. Eu lembro ali do lance da adoração ali quando você lançou, e eu falei, mano, é diferente. Era uma preocupação sua, assim, tipo assim, quando eu vou no show da Oficina, não é uma crítica a isso. É um show de rock, eu vejo ali e falo, puta da hora. No seu, eu já fui em muitos shows seu solo, eu me emociono, tá ligado? Eu já, tipo, eu fui pra igreja por causa que eu vi uma pregação sua, tá ligado? Tipo, nesse sentido, assim. E, tipo, pra mim é diferente. Era uma preocupação sua ou simplesmente fluiu, tá ligado? Cara, fluiu. E assim, eu nunca montei uma banda pra ser diferente ou igual à Oficina. Eu montei uma banda pra continuar expondo aquilo que estava dentro de mim, borbulhando, que é a música, que é a arte. Cara, eu sinto falta demais disso. Né? Eu vou falar mais pra frente sobre isso com vocês, com certeza, que a gente estava dando uns spoilers e tal, mas assim, eu me sinto realizado quando eu consigo compor, quando eu consigo pôr pra fora. Eu tenho muitas coisas dentro de mim, cara, muitas ideias, muitas vontades. Eu acho que a arte mexe muito com isso, né? Quem tá nessa área da arte, da música, da arte em geral, cênica, que seja e tal. E eu gosto muito disso. Então, quando eu tive a oportunidade de começar uma carreira solo, por N motivos, né? A gente já falou, já são 22 anos fora do G3 e agora de novo no G3, né? Tem 5 anos que eu tô cantando com os caras. Não sou vocalista da banda, mas estou vocalista lá, ajudando os caras que são meus amigos, meus irmãos. Esse reencontro foi muito bom, assim, até para sarar muitas feridas. Isso foi muito legal para eles e para mim também. E, assim, eu acho que o diferente é porque a visão que eu tenho de trampo, de banda, de ministério, ela tá muito focada em mim mesmo, no sentido daquilo que eu penso. Então eu coloco aquilo, tudo 100% no que eu acredito.
né? Apesar de ter uma banda que me acompanha, já passaram... O Theo estava aqui comigo esse final de semana assistindo o Jogo do Brasil com a gente, a filha dele é muito amiga da minha filha, né? O Ney Lima tá voltando pra banda agora, depois de 10 anos, por um outro motivo meu, mas feliz porque ele que tá voltando. O Ivan tá comigo há 20 anos tocando batera, né? Foi meu irmão que começou comigo durante 2 anos. Então, assim, eu sempre fui muito autêntico naquilo que eu gostava, que eu gosto de fazer, e muito autoral. Então, eu trouxe o que é o PG de dentro da igreja pra fora, pra mostrar pras pessoas. Por isso que o nome do disco foi Adoração. Naquela época, muita gente torceu o nariz, inclusive quem era da igreja. Eu fui fazer muito evento, mano, que eu cheguei no evento e os caras eram tradicionais, ficaram loucos, porque eles não sabiam, porque eles não ouviram, porque o brasileiro tem muito essa mania. Isso é muito de brasileiro, de latino, talvez. Né? O americano, o europeu, ele vai querer saber, ele é curioso, ele vai ouvir. A gente fez, sei lá, posso contar aí, pelo menos uma mão, uns 5, 6 eventos em que as pessoas não ouviam, mas viram adoração, o PG mudou de estilo. E, cara... E o projeto do CD é exatamente esse, adoração não é estilo de música. Sim. É uma atitude da vida do ser humano para com Deus. E a gente chegava, começava a passar o som, os caras, não, mas eu chamei... Cara, já tive problemas assim nesse sentido, mas que depois se tornaram momentos assim leves. A pessoa teve a coragem de falar assim, pô, me perdoa, eu te julguei pelo estilo, pelo não sei o quê, como sempre foi julgado, até na época do G3, que era muito mais ainda. Então eu trouxe esse PG da igreja e falei, cara, eu sou esse cara aqui, mano. Entendeu? Eu não sou duas caras, que uma vez uma pessoa... me fez uma entrevista, eu nunca esqueço disso. Muitas pessoas já falaram sobre esse ponto, mas essa entrevista me marcou, porque foi uma das primeiras vezes que eu respondi. Foi até um homem, um entrevistador perguntou pra mim assim, um programa de televisão, faz muito tempo, sei lá, tem uns 20 anos quase isso, no começo da carreira solo. Falou, cara, como é que é? Você se veste dessa forma, você faz esse tipo de som pra ganhar as pessoas, né, para Jesus. Aí eu falei assim, não, eu não me visto, eu não faço nada, eu sou desse jeito no meu dia a dia. Se você for na minha casa, você vai me ver desse jeito. Você andar comigo, você vai me ver assim. Na época eu tinha uns piercings ainda, antes da minha cachorra arrancar tudo no dente. Aí eu nunca mais coloquei, deu preguiça. Eu falei, eu não tiro o brinco para andar na rua. Ou quer dizer, eu não tiro o brinco para ir para a igreja. Eu sou desse jeito. Eu falei, eu sou isso. O que eu quero levar para as pessoas é que eu posso ser eu, sem ofender ninguém e sem viver na vida pecaminosa. Eu posso ser um cara que busca a santidade, que leva a santidade para as pessoas e que vive aquilo que fala. Então acho que esse foi o grande ponto esse diferencial, se eu posso dizer assim, do G3 com o PG, porque no G3 eram várias cabeças pensando, e tá tudo ok, porque é uma banda e tá tudo certo, sem problema nenhum, né? Até porque o propósito de eu estar fora da banda, sair da banda, né, de eu ter me desligado da banda, não foi esse motivo a princípio, né? Foram coisas que a gente já falou, já conversou e tudo mais, mas quando eu comecei uma carreira solo, eu só dei continuidade no que eu era, mano. Então assim, as pessoas olham pra mim e falam, poxa, o PG tem uma identidade muito forte, você vê que ele entra e o próprio acústico, depois o tempo, que ficou muito caracterizado nisso, poxa, tem um som muito parecido, mas não foi que, tipo assim, eu vou fazer o mesmo som. É porque a minha identidade foi muito forte nos projetos onde eu cantei no G3. Da hora. Entendeu? E isso se estendeu pra minha carreira solo. Eu só sou eu, mano. Se a gente pudesse falar sobre isso, eu sou... Aquilo que você falou no começo ali, voltando a esse assunto do lance do Ozzy, cara, quando o Ozzy saiu e montou o Ozzy, cara, você ouviu um Black Sabbath com algumas melodias mais leves, umas baladas, não é? Uma coisa assim? Sim. Um amigo nosso tá indo embora aí. Beijo, amigo. Mano. Deus abençoe, viu? A gente tá com uma galera no estúdio aqui. Então, assim... Só que ele continua sendo o mesmo Ozzy, velho. Sim. Tô trazendo pro lado da arte, tá? Não tô, porque tem gente que às vezes vai, tô falando do Ozzy, não sei o que, por favor, vamos... A gente tem um pouquinho de neurônio, né? Então, assim, eu só continuei sendo eu, cara. E fazendo aquilo 100% como PG. Então, acho que isso trouxe isso que você falou, assim, essa diferença, não digo nem mudando, diferença. Pô, quando eu vou no show do PG, cara, eu sinto um negócio diferente porque eu trouxe realmente aquele PG da igreja mesmo. Sim. Entendeu? Ali no G3 eu tinha essa identidade que era minha, era verdadeira, porque isso você não consegue apagar de ninguém, nem do Juninho, nem do Jean, nem do Duca e tal. É uma verdade nossa, mas existia um lado artístico talvez um pouco mais bem elaborado. O meu trampo, por mais que tivesse um lado artístico, era meio que tipo assim, vamos e deixa o espírito usar. Entende o que quer dizer? Eu fui muito assim a vida inteira, então... Sim, da hora. Né, acabou, isso trouxe essa diferença. Ô, PG, um grande lance também que eu acho, assim, tipo... que sempre me chamou a atenção é que você é autêntico, assim, não paga pau pra ninguém e se conhece, assim. Eu já vi algumas coisas, assim, tipo, aquela entrevista antiga que os caras meio que quis te tirar e você mostrou a personalidade. Eu já vi várias dessas, assim, você em show, assim, também. Tipo, você se conhecer, né, e saber o que você tá fazendo é muito importante também, né, mano? Pô, mano, é muito boa a pergunta. Você é um cara muito inteligente fazendo pergunta. Eu te falei isso. Eu te falei aquela vez lá naquele show lá do Hangar, inclusive, que você me entrevistou quando tava aquele festival de bandas lá, lembra que o Jeff fez? Sim. Mas, mano,
eu sempre fui, é o que você falou, cara, volta de novo, a gente vai rodar o disco e voltar de novo pro lado A de novo do disco, já tocou o lado B, do lance da autenticidade, mano. Eu não tenho vergonha de expor quem eu sou, mano. Da hora. Entende? Sabe aquela brincadeira? Óbvio que não é isso, eu tô levando pra esse lado do pessoal entender. Sabe quando, hoje em dia tem muito isso? Quando você faz stand-up e você se zoa de você mesmo, você não tem mais preocupação se vão zoar você tá se zoando. Sim. Entendeu? Então quando eu falo que eu sou narigudo, que eu sou orelhudo e eu sou mesmo, entendeu? Tipo, eu sou narigudo, cara, o cara vai zoar o quê de mim? Então, tipo assim, é a mesma coisa. Quando eu sei quem eu sou, mano, eu não tô mais preocupado com o que você pensa de mim. Agora, óbvio, se eu tô te machucando, se eu tô te ofendendo, é uma outra história. Aí não é o lance que você pensa de mim, é o que eu tô fazendo. Aí é uma outra história. Mas as pessoas confundem muito. As pessoas confundem o que ela pensa de você com jogando que se você é daquele jeito. É totalmente diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E no meio cristão, infelizmente, às vezes rola muito isso, que as pessoas têm os pré-julgamentos. Então, tipo assim, ele se veste daquele jeito, ou ele... Então, assim, eu nunca tive isso. Então eu fui... O que eu te falei da entrevista, Sim, você nem sabia disso, eu te contei que o cara falou, você se veste assim, você põe pulseira, você usa o cabelo. Eu falei, não, cara, eu sou desse jeito no dia a dia, velho. Eu não tenho esses problemas, entendeu? Então, eu acho que essa autenticidade, essa verdade que eu tenho de saber quem eu sou, de onde eu saí, mano. Que tipo assim, eu não fui pra igreja porque eu precisava gravar um disco gospel. Eu não fui pra igreja porque eu queria gravar uma música, mano. Eu fui pra igreja porque eu tava morrendo. Entendeu? Eu fui pra igreja porque eu não tinha mais saída. E eu escrevo sobre isso em várias músicas, o disco de um lado a outro. Sim. Talvez a galera não saiba disso até hoje. Já tem quase 20 anos, agora esse ano faz 20 anos de um lado a outro. Cara, aquele disco é uma autobiografia minha, cara. Eu escrevi aquelas músicas, todas as letras que estão naquele disco lá, são coisas da história da minha vida. A música de um lado a outro, eu fui de um lado a outro. Aquilo lá é a minha história de vida, sabe? Então assim, quando eu encontrei Jesus, cara, pra mim tudo fez sentido. E Jesus não tirou a arte da minha vida. Ele não falou assim, você é proibido de cantar, de tocar, de curtir o teu estilo. Mas você agora é uma nova criatura. Eu não posso te proibir. Jesus não te proíbe. Ele fala, isso é certo, isso é errado. Se você quiser ir, você vai. Agora, o preço, quem vai pagar é você. Porque eu já paguei o preço por você. Sim. Eu já morri por você. Agora, você tem que pagar o preço de dizer não para aquilo que te destrói lá na frente. Então, eu entendi isso. Então, isso pra mim não me machuca alguém querer falar mal de mim, não sei o quê. Às vezes me dói quando as pessoas falam da minha índole, ou da minha família principalmente, sabe? Tipo, agora, dói que eu digo assim, eu ouço e falo, poxa, que triste isso, né? Mas, você sacode, Jesus falou, sacode a poeira, se não te receberam, irmão, você sacode a poeira, bate o pé na porta e vai embora, entendeu? Porque eu sei quem você é e você tem que saber quem eu sou. Então acho que essa é a grande realidade. Eu não tenho medo, eu não tenho vergonha de expor quem eu sou para as pessoas e mostrar a minha realidade. Né? E acho que isso é o mais importante. Então às vezes os caras vêm com alguma pergunta capciosa, religiosa para mim, cara, eu só respondo direto aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo. Algumas pessoas ficam tipo, poxa, acho que não deveria ter feito essa pergunta. Não, mas tem que ser... Como você falou da pergunta que você viu aí de muitos anos atrás, os caras falando sobre religiosidade, não sei o quê, de rock. Aí eu acho que até lembro que eu falei, pô, mas tá um monte de gente de terno usando gravata em Brasília, que é um lugar cheio de corrupção, e vocês estão usando o mesmo visual. Véio. Então eu posso deduzir que você também não presta. Então, quer dizer, entendeu? Eu não posso deduzir que você não presta, mano, porque você tá com um estilo de roupa ou porque você tá cantando um tipo de música que você não gosta. É só por isso, né? Um grande lance falar de família. Eu lembro que uma vez eu fui na Expo Music e, tipo, a sua esposa estava grávida, mano. Sim, cara, foi 2006. Muito 2006. Ela nasceu em 2006, a Radassa. E o Theo tava tocando guitarra na frente do stand assim, daí um cara tava do meu lado assim, falou assim, eu nem me liguei na hora. O cara falou assim, o guitarrista do PG, o PG lá dentro. Daí eu vi. Falei, nossa, mano, é um maluco, eu nem tinha celular na época. Não existe. Eu falei, nossa, velho. Muito difícil celular. E ela tava grávida. E daí depois eu vi sua filha no DVD. Ela tinha 1 aninho no DVD. E agora ela tá gigante. O Andrés falou pra mim, assim, o Andrés Kisser falou assim que ele aprende muito com o filho dele, assim, aprende demais, mano. Que às vezes o filho dele tem outro ponto de vista e conversa com ele. Eu vi essa entrevista de vocês. Eu vi ele falando, tipo, pô, a gente tem que pensar, porque o ponto de vista, o cara, é muito legal essa ideia. E tipo assim, qual a maior mudança que a Radassa fez na sua vida, mano? Cara, me fez... É muito doido falar isso, né? Porque as pessoas que me veem, me conhecem, acham que, assim, a gente é proativo o tempo todo, a gente não pensa em parar, em cansar. Mas eu já tive muitos momentos na minha vida e faço, pô, bicho, tem hora que cansa, sabe? Você tem tantos fragmentos em você, você tem tantas chibatadas desnecessárias em você, que você recebe e fala, pô, será que eu realmente preciso disso? E quando ela nasceu e depois que ela começou a caminhar, cara, você fala assim, cara, eu não posso desistir, cara. Eu tenho 2 pontos. Eu primeiro falo assim, olha o que Jesus fez por mim, mano, ele deu a vida dele por mim.
eu não posso desistir por isso. E segundo, eu falo, cara, olha minha filha, olha que presente que Deus me deu pra cuidar. Pode crer. E quando eu falo desistir, é desistir de tudo, sei lá, de casa, de trampo, de banda, de família. Às vezes querer viver debaixo de uma mangueira, tá ligado? Chupando manga e ficar o tempo todo, que é muito bom, mas vai chegar uma hora que Deus fala assim, ô, e aí, mano? Eu te chamei pra você ir, Pode entendeu? crer. Nem o profeta Elias, ó, beleza, mano, o corvo já te alimentou, você tá na caverna, mas agora tá na hora de você levantar e sair fora, entendeu? Você precisa profetizar. Então, ela me fez ver a vida com uma, como é que eu posso dizer, com uma lente mais, uma perspectiva mais ambiciosa no sentido de continuar, sabe? Não ambiciosa de conquistar, eu preciso ter e tal. Pelo contrário, eu tô cada vez mais pé no chão, assim, nessa situação. Mas é de olhar e falar assim, cara, ela tá aí, cara, ela precisa de mim, eu preciso dela, e a vida dela, as conquistas dela, cara, me impulsionam a continuar. Acho que isso é o mais legal, cara. Eu vejo as conquistas que ela tá tendo, né? Ela tá estudando marketing agora, e ela canta, você sabe, você vê os vídeos, a gente faz um monte de coisa junto. E a amizade, né? E a gente tem uma amizade, então assim, isso é muito legal. A gente tem é muito parecido no nosso feeling, né? A gente tem uma parte muito parecida nessa área de personalidade, né? Ela é bem melancólica como eu também, assim, e tal. E então a gente se identifica muito com isso, cara. E acho que olhar pra ela e falar assim, cara, olha as conquistas dela, cara. E passou por mim. Você fala assim, mano, passou por mim, cara. Pô, fui eu que criei. E aí você fala assim, pô, Deus, eu preciso fazer bem feito. Eu preciso mostrar exemplo pra ela sempre, porque hoje ela já é formada, ela vai fazer 20 anos, assim. Já é uma mulher, né? Tá querendo ter a vida dela. Mas ela continua sendo a minha menina, cara. E vai ser pra sempre. Como eu era da minha mãe, o menino da minha mãe. E olhar e falar assim, cara, tudo que eu faço, ela tá sempre olhando. Por mais que ela já cresceu, por mais que um dia ela case, mas ela vai olhar coisas que eu tô fazendo ainda lá na frente, depois, quando eu tiver 60 anos, que não falta muito. E ela vai olhar e falar pra mim e falar assim, caraca, isso aqui que meu pai fez é exemplo pra mim, pra eu seguir. Então isso é muito importante, tá ligado? Ai, louco demais. Mano, eu queria falar de um disco aqui. Eu sou livre. Esse disco é cabuloso em vários aspectos. Que é um disco ao vivo só de música inédita. Sim. Que é raro isso, né? Eu acho que ninguém tinha feito isso no gospel. Quando eu vi, eu falei assim, mano, é um disco de inéditos ao vivo. O que você lembra ali da pré-produção? Das músicas que você compôs até ali, tipo, escolhendo as versões, sabe? Tipo, você sabia que era um disco animal, assim? Tipo, dá pra ter essa noção? Não. Eu sabia que tinham músicas muito boas. Cara, é uma história que eu tenho que voltar um pouco no tempo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Porque esse disco é animal, velho. E bombou, né? Esse disco bombou. Esse disco foi o disco que eu mais vendi na minha história. Porque hoje não vende mais disco, né? Então você fala, mas assim, mesmo se trouxer os trabalhos de hoje e tal, coisas que eu já fiz, esse disco com certeza é um dos mais vendidos. E eu arrisco dizer que talvez tenha vendido tanto quanto o tempo do G3 na época. Esse disco vendeu demais. E você trampou, né, também. Que tocou muito. Mas assim, esse disco, cara, por incrível que pareça, foi uma resposta para a gravadora que não aceitou o meu CD de um lado a outro. Porque o combinado era que no CD de um lado a outro eu faria um DVD. Vamos. Quando eu lançasse o disco, o segundo disco eu ia fazer um DVD dos 2 primeiros discos. A ideia era fazer um disco. Só que a gravadora não quis divulgar esse CD. E eu falo hoje com o coração limpo, tranquilo e tal. Fui muito bem sucedido na MK, uma gravadora que eu tenho um carinho muito grande, a Dona Evelise, que hoje nem está mais trabalhando na MK, ela já está uma senhorinha de idade e tudo, mas assim, ela sempre me apoiou muito, me deu, tipo, eu sempre conto para as pessoas, cara, eu tinha um contrato com a gravadora e o contrato tava lá, e esse contrato era coisa absurda para ninguém tirar a gente da gravadora, entendeu, na época do G3. E ela falou assim, eu vou te liberar porque eu acredito no seu projeto, no seu processo, naquilo que você tem que fazer. Então assim, sou muito grato a ela, só que comercialmente, quando chegou o momento, a gente lançou de um lado a outro, que foi realmente um disco muito pesado, que o público que gosta de mim fala do CD e tal, só que na época também não comprou. Fala, mas não compra, né? Esse público mais pesadão heavy metal, os caras falam, mas na hora de comprar não compra. Fala que gosta da música e tal, mas na hora de ir para o show não paga bilheteria. Pode crer. Isso já é de sempre, não é de agora, não. Só que eu fiz um disco contando a minha história. E é um disco muito bem... Mano, eu fiquei 1 ano produzindo aquele disco. Esse ano. disco é maravilhoso. 1 ano de produção. Não é assim, 1 ano... É tipo assim, 1 ano produzindo, gravando. Esse disco demorou 1 ano para ficar pronto, para ser feito. Isso é muito tempo para um projeto no Brasil, né? O Guns demorou 15, mas aí é outra história, né? Aí a gente tá falando de um cara muito doido. Mas assim, a gente ficou detalhando tudo. Por que eu falei que eu tenho que voltar um pouco no tempo? Porque esse disco, quando a gente lançou, a gravadora não quis divulgar o disco. O de um lado ao outro? De um lado ao outro. Por um motivo simples, porque ela tinha uma outra banda de rock na gravadora e ela não queria perder uma banda de rock para outra. Então ela queria que eu me tornasse um cantor
diferente do que era o G3. Só que nós estávamos na mesma gravadora e eu tinha, que lembra que a gente falou, eu tinha minha identidade. E eu fiquei muito triste, cara, muito chateado. Nossa, mano. Então, tanto é que você pode ver que de um lado a outro teve só 1 ano de trabalho. Sim, porque não eu teve lancei ele em abril de 2006, eu lembro até hoje, abril de 2006. E em maio de 2007 eu já estava produzindo o Eu Sou Livre. E aí eu falei assim pros caras, na verdade os caras que estavam comigo na banda, o Theo, o Leandro que produziu comigo, o de um lado da outra que estava no Eu Sou Livre também, que foi produziu junto comigo, nós somos produtores juntos, e ele tocou guitarra lá no DVD. Alemão lá. Eu falei, cara, é o seguinte, mano, então a gente vai fazer um CD ao vivo. Aí a gravadora falou assim, ó, faz o seguinte então, aí você grava um terceiro CD e a gente faz o DVD desse terceiro CD. Eu falei, tá bom, só que eu vou fazer ele ao vivo, inédito, com músicas inéditas, e no DVD a gente vai colocar músicas dos 2 primeiros CDs, tá bom? Tá bom. E aí, cara, eu falei, mano, eu não sei como vai sair esse disco, mano, mas vai ser a minha verdade aqui, Nossa, escancarada, tá ligado? Tipo, eu vou ser eu não tô nem um pouco preocupado o que vão achar, o que vão falar, cara. E aí foi surgindo, cara. Tipo, eu lembro que uma das primeiras músicas que eu escrevi foi Herói Oculto. Eu escrevi a letra e depois eu tava um dia ouvindo, até eu lembro que eu tava falando com o Lamé, que tava aqui agora, por um acaso, eu tava falando sobre isso, que ele falou que gosta muito de Herói Oculto. Eu tava um dia na sala, que eu não tinha um estúdio na época, então eu colocava tudo na minha sala de jantar lá, ligava os monitores, então ficava aquilo lá, era uma bagunça a minha casa na época de produção de disco. Sim. E aí eu tava com a guitarra tocando, eu lembro que eu tinha aquela guitarra Epiphone branca tocando, e aí eu comecei, eu fiz aquele riff lá assim, tipo, tocando, parecia que ela já tava comigo, aí eu fui, já tava com o bordão dropado, eu falei, caraca, mano, esse riff é legal, vai dar uma boa música, pá. E depois eu fiz o Eu Sou Livre, eu comecei, aí esse me deu um som, não sei, comecei a tocar, me deu um sentimento de liberdade, parecia que eu tava voando, sabe, quando Isaías fala que você vai subir como águia, pai, e eu falei, cara, eu sou livre. Já saiu o nome do disco. O nome saiu assim, mano. Eu sou muito doido com os nomes de disco. Eu falei, eu não tinha música, eu não tinha letra, mas eu sabia que o disco ia chamar Eu Sou Livre. É muito louco isso. Sim. E aí, cara, eu comecei a compor. O Quem Sou Eu, por exemplo, eu fiz 3 versões desse disco, né? Porque eu não conhecia o Casting Crowds, eu conheci os Casting Crowds em 2006, perdão. Só que quando eu fui fazer o casamento de um amigo meu, eu fui cantar no casamento de um amigo meu lá em Campinas, que depois você até conhece ele, o André, que foi do vô, o vozinho, sim. Do vô por outro ângulo lá, ele e o Nenê. Ele foi casar em 2006, final de 2006, e ele me chamou pra cantar. Ele falou, cara, tem uma música linda de uma banda americana, eu queria que você cantasse em inglês. Você pode? Eu falei, claro, tal. Aí quando eu falei, cara, que música bonita, cara. E uma coisa que o pessoal fala, né, sobre, até isso é legal falar sobre isso, sobre versões, o pessoal, pô, o PG grava versão. Eu não sei se a galera percebeu, mas eu sempre pus uma versão em um disco meu, porque era uma coisa que eu queria fazer. Não fazia muito isso, não tinha muito isso. A galera fazia a versão, tipo assim, adaptação, colocar que nem... Aí no primeiro disco eu pus Faz Chover. Faz Chover, que é exatamente como ela é no original. Só que o Trazendo a Arca na época foi lá, o Toque no Altar, fez uma adaptação. Eu vejo uma pequena nuvem, aquela parte não existe da música. Eles fizeram uma adaptação, mudou, não é mais a mesma música. Eu não, eu gosto de fazer a música do jeito que ela é. Então o que eu fiz? Eu coloquei Faz Chover, de um lado ao outro eu coloquei Aclame ao Senhor. Pode ver. Eu falei que eu nem conhecia, que eu conheci com você essa versão, mano. Mas muita gente que conheceu a Aclame, e ela era conhecida na igreja, por causa da Lagoinha e tal, foi a música que explodiu a Lagoinha e tal. E é totalmente diferente, aí o cara vai ouvir a Aclame ao Senhor da Lagoinha e falar, mas não é a mesma música, né? E aí, quando eu fui fazer o Eu Sou Livre, eu queria colocar, só que eu não sabia, não tinha nada. Aí eu ouvi Quem Sou Eu, Who Am I, em inglês, falei, cara, essa música é legal, hein? Aí eu cheguei em casa, sei lá, dias depois, peguei com a minha esposa, comecei a ouvir a música, fui atrás do CD, comprei o CD na época, e comecei a tocar e comecei a transcrever, né, a versão. Eu falei, cara, eu vou fazer essa versão. Conversei com a gravadora, beleza, vamos fazer e tal. E aí a gravadora me mostrou um cara que ninguém conhece no Brasil ainda, continua sem conhecer, mas ele é conhecido lá no México e principalmente nos Estados Unidos, que ele mora lá no Texas, aquela região, Marcos Witt, aquela coisa toda, que é o Jesus Adriano Romero, que é o autor do Meu Universo. Caramba, mano. Então ela falou assim, ó, tem um CD de um cantor mexicano aqui, que a gente tá com uma parceria com a gravadora deles, que chama Vástago. Nossa. E eu acho que tem muito a sua cara se você colocar a tua identidade no estilo de balada que você faz, né? Porque eu já tinha feito a adoração lá, Quero Ser Teu Amigo, Posso Ouvir, aquela coisa toda. O próprio G3, né? O Tempo, Sempre Mais. E aí eu falei, tá bom. Aí eu lembro que tava final do ano. Foi exatamente, final do ano de 2006 para 2007. Eu fui viajar pro interior na casa da minha mãe e levei o CD. Cara, eu ouvi essas 2 músicas, Te Vejo e Meu Universo. Falei, cara, essas músicas vão ficar lindas com aquilo que eu vou trazer de identidade. A música não tinha solo de guitarra, era mais... Cara, eu comecei a arranjar a música, comecei a escrever, aí eu fiz a versão. Essas versões todas são minhas. Em português, a versão original é minha.
E aí falei, cara, vamos fazer. Você mudou algumas coisas da letra? Da letra não. Eu deixei. Só que assim, a gente muda alguma palavra, mas a essência permanece a mesma, por Sim, causa da métrica, né? Mas aí eu mudei a parte do arranjo, coloquei um solo de guitarra que não tinha, criei aquele solo eu criei na boca, mano. Eu fui criando na boca aquele solo, o Theo tava fazendo um solo, não conseguia vir um solo. Aí eu peguei o microfone e falei, Theo, e ficou, e foi o solo da música. Então assim, foi um disco, ó, tudo isso que eu tô falando pra caramba, mas pra falar pra vocês que foi um disco que se eu tivesse desistido porque eu vi o não do outro ali, eu não teria talvez o meu disco mais premiado, mais ouvido, mais tocado. Nossa, a música mais ouvida no Brasil durante... Minha música só perdeu pra do Regis Danese. Eu falo, não tinha nem como ganhar da do Regis Danese. Né? Porque os caras fizeram versão de pagode, de thrash metal, de sei lá do que, ukulele, tudo quanto é coisa. Casa. Então, foi isso, cara. Esse disco explodiu e assim, a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Quando eu entreguei o disco, porque a gente fez ao vivo, e a gente demorou, porque depois que a gente... Detalhe, eu fiquei esse CD 3 meses ensaiando, 3 vezes por semana, pra gente ensaiar. Aí na última semana a gente gravou no estúdio de ensaio, a gente gravou um CD pra cada um, pra gente ouvir e tocar exatamente aquilo, porque a gente não ia refazer. Sim. E fomos pro show, e gravamos. Então tudo que tá no show lá é ao vivo. A única coisa que não é ao vivo de verdade ali, que a gente teve que refazer, que a gente chama de overdub no estúdio, foram alguns solos, porque de microfonia ou reverberação não tem como você mexer isso, manipular isso na frequência, fica ruim. Então a gente refez alguns solos. Por exemplo, aquele solo de Aclame ao Senhor que tá ao vivo ali, aquele solo é exatamente daquele dia, não teve como, porque tava sem clique aquela parte. Então sem clique não tinha como você sincar. E assim, voz, bateria, baixo, base de guitarra, tudo foi ao vivo. E aí a gente fez, cara, o disco e levou pra gravadora. Quando ela ouviu Vou Passar Pela Cruz, ela falou, acho que a gente tem um hit. Eu falei, beleza, tá bom. O cara começou a tocar Vou Passar Pela Cruz, Quem Sou Eu estourou em São Paulo, Vou Passar Pela Cruz estourou no Rio. Aí quando veio, porque Meu Universo não foi a primeira música de trabalho, foi Passar Pela Cruz, a primeira música foi Passar Pela Cruz. E em São Paulo começaram a tocar Cruz, mas na rádio, que era a rádio... A Feliz FM na época, não, Rádio Vida, que tava bombando, tava entre as 6 maiores de São Paulo e tal, porque é o polo de rádio mais forte do Brasil, né? Cara, eles começaram a tocar Quem Sou Eu também. Quem Sou Eu, cara, entrou nas 10 mais e ficou acho que 2 meses em primeiro lugar, sem sair em primeiro lugar, mano. Aí ela explodiu em São Paulo, a Cruz começou a tocar muito no Rio, aí depois de 2 meses a Evelise veio e soltou Meu Universo, aí explodiu, cara, e aí virou... Nossa, foi um arregaço, Meu Universo é um arregaço. Então era um disco que a gente nunca esperou. E aí, tanto é que no disco seguinte, que foi A Conquista, é o PG, é a mesma identidade, mas você vê que é um outro projeto também. Eu não fico me baseando, isso aqui vai ser igual, vou fazer uma música parecida, disco parecido, Imagem de Semelhança. Eu fui curtir, não, foi A Conquista. Depois? E a Imagem de Semelhança Conquista depois? Esse aqui, ó. Não, tô ligado. Aí depois veio Imagem de Semelhança, que é o ao vivo também de música inédita, da hora. com músicas dos outros CDs. Caramba, que doideira, hein, muita história, mano. Esse disco é importante pra mim, eu tenho 2 histórias com esse disco, fora que eu amo ele, que eu ouvi muito. Qual, Eu Sou Livre? Eu Sou Livre. Uma amiga minha, ela descobriu que tava com câncer, mano. E daí eu peguei o meu e dei pra ela de presente. Falei assim, ó, esse disco virou amigo dela, velho, tá ligado? Ela ouviu muito e fez cirurgia e ela se curou, mano. Pô, curada? Pô, ela ama, parabéns, mano. E outra... é sua semente, cara. É uma semente demais, velho. Que veio através do meu disco, mas, cara, você foi o cara, mano. E virou amigo. E outra vez, um amigo meu, Kleber, ele sofreu um acidente de moto, o carro pegou ele. Então eu fui visitar ele no Santa Marcelina. Marcelina. Daí, tipo... Eu vi que ele tava lá sem fazer nada, e daí eu levei um iPod que tinha o disco. Não, na época era AirPod, né? Pode crer. Daí ele falou que ouvia Te Vejo muito, velho. Te Vejo é demais, cara. Te Vejo é sinistro. A sensação de ter cantado ela, eu acho que ela ficou tão especial. Depois, se você não conhece, entra na internet aí, coloca lá Te Vejo, PG, vai aparecer do ao vivo. Depois você vai ver o que eu tô falando. Cara, quando eu tava cantando ela, aí no visual mesmo você percebe, parece que eu tava sendo transportado, mano, pra glória. Eu tava numa amizade com Deus ali, sabe? Tipo assim, aquela música, é muito louco, até me arrepia, mano. Tipo, aquela música, eu lembro exatamente da sensação daquele dia. Foi em 2007 que a gente gravou, vai fazer 20 anos esse disco já, 19 anos agora. Cara, setembro de 2007. Eu tava cantando essa música e eu lembro que eu sentia Deus falar assim, ó, algo novo vai começar a acontecer na sua vida. E eu tava cantando, parecia que eu tava flutuando, velho. Essa é a sensação. Essa música tem um peso na minha vida, assim, não pelo fato de ser boa ou ruim, apesar de ela ser uma música muito boa, tal, no lado de harmonia, de beleza e tal, musical, artística, mas ela tem uma identidade pra mim muito especial, sabe? Porque ela falou muito isso comigo, cara. Deus sabe quanto. Eu tava cantando, gravando, era uma gravação de DVD, de CD, era uma coisa que. Cara, e a gente cantou ali, eu tava, tipo.
eu não tava, tipo, nem aí o que tava acontecendo. Eu não tava preocupado se o público tava lá. Cara, foi uma coisa muito louca. Essa música me deu um tique, assim, ó. Falou assim, ó, tipo, esse é o momento. E falando isso, tipo, esse trampo, seu vídeo, eu entreguei ali pra eles viraram amigo deles, tá ligado? Consolou ele ali no leito. Ela também, num momento difícil. Acho que é o poder da música também, né, meu? Tem coisa que bate e já era, não tem explicação, velho. A música, ela é... Costumo dizer que ela é uma ferramenta, cara, que ela pode ser feita é multiuso. Por quê? Porque os estilos são diferentes. Mas tem gente que para ouvir alguma coisa por causa da música. Não porque você está escrevendo uma letra, alguma coisa assim. Aí a pessoa para entender a melodia, a harmonia, ela ouve a letra e ela consegue sentir uma essência da verdade que está ali e aquilo começa a transformar a vida dela. Mas isso só a música consegue fazer, cara. A arte, em geral, né? Mas principalmente a música, cara. Sim. Você falou das versões, eu ia te perguntar isso, assim, que, meu, faz chover, aclama o Senhor. Meu prazer, mano. Meu prazer, então. Tá, aí na Conquista eu coloquei Meu Prazer. Que todo mundo achava que chamava Espírito em Verdade. Pode crer. Eu falava pra te adorar, Rei do Céu. Pra te adorar. Não, porque o refrão, eu canto ela até hoje, né? Por exemplo, ó, Faz Chover, Sabe a Loucura, Meu Prazer, Batalha. São músicas que eu canto hoje, na turnê agora. Porque são músicas que têm mais de 20 anos, mas elas não envelhecem na história. Você continua cantando e elas continuam sendo atuais, né? Pode crer. Tipo, essas músicas, essas versões aí, são músicas especiais pra você, de algum momento? Meu Prazer, sua versão é cabulosa, mano. Cara, Meu Prazer é uma versão que eu queria fazer algo apoteótico mesmo, com cortes. Você viu que tem cordas, tem coral, tem aquela flauta doce tocando. Era uma coisa que eu queria fazer assim, eu quero fazer uma música que ela tenha a essência da igreja, mas que ela consiga expressar aquilo que eu vejo nela. Porque a gente sempre tocou ela muito simples na igreja, e ela foi feita daquele jeito, e ok. Que é até o nome, o pastor Marcos, né? Que ele é lá do Rio de Janeiro. E cara, eu cantava essa música na igreja, primeiro que eu gravei ela porque ela foi uma das músicas que eu mais cantei no louvor da igreja, cantando no louvor, ou ouvindo no louvor da igreja. E eu queria que essa música pudesse ter uma representatividade daquilo que eu via dentro de mim naquela música. Então eu via a música daquele jeito que vocês estão ouvindo. Tipo, cara, eu quero fazer um negócio grandioso, não porque eu quero fazer uma música grandiosa, mas eu acho que essa música precisa daquele tipo de vibe. E eu acho que a gente conseguiu chegar, entendeu? E foi num disco muito... muito datado também. Se você ouvir o A Conquista, o som de bateria, o som de guitarra, o som de baixo, é uma coisa bem, uma mix meio anos 70, aquele som mais magro, aquela coisa mesmo bem... O estilo da música foi criada no comecinho dos anos 80, né? Então a ideia foi essa, de trazer essa música, a simplicidade dela, mas colocar ela numa grandeza assim que eu acho que ela merecia, entendeu? Você tá maluco. A gente falou de um lado a outro, é um dos discos da minha vida, mano, tá ligado? Você curte? Se pôr meu top 10 da vida, o de um lado ao outro tá lá. Porque foi muito importante pra mim em vários sentidos, assim. E eu lembro de você falou aqui, mas eu lembro de ter visto algo de gravador, assim. Mas o que ele representa pra você nos 50 anos de vida? Pá, eu amo aquele disco, cara. É demais, amo demais velho. aquele disco. É a minha autobiografia, eu já falei, cara. Se alguém quiser saber um pouco mais da minha história, da minha vida, é só você começar a ouvir aquelas letras, ouvir aquelas músicas. Até Aclame, que é uma música que é uma versão, que eu não participei do cerne, do início da música, mas ela tem muito a ver com aquilo que eu me tornei, tipo, sabe, de aclama ao Senhor toda a terra e cantando. Quem não conhece tipo, é uma música sua. Pra mim é da versão, exatamente. Sua, Muitos depois que vieram depois, que o João já tinha estourado, que eles começaram a fazer outro tipo de música também, né, o estilo deles. Então, assim, o disco pra mim representa, assim, primeiro que uma maturidade musical que eu acho que me deu um gás legal. Trabalhei com uma galera fantástica, que já era minha banda, mas assim, no geral a gente se conheceu muito bem, porque o Adoração foi uma coisa muito rápida, né? O Adoração, quando eu gravei, eu não tinha música, cara. Eu fiz aquelas 12 músicas em 2 semanas com meu irmão. Meu irmão fez boa parte das músicas, eu fiz outra boa parte. O Johnny, ele gravou os 2 CDs, né? O de uma da outra é ele gravado, ele que gravou lá. Então, assim, o de um lado ao outro, e ele mostra essa resiliência, mano. De você lançar um disco e você ter certeza que alguém vai falar pra você, poxa, que disco legal, vamos divulgar, vamos fazer. Porque ele tinha um disco... Não, é animal. Pô, aquela música Minha Terra, que eu canto com o André Valadão, aquela música é linda, aquela letra é linda. Era uma balada de igreja pra época que tinha tudo pra estourar. Foi um disco legal. Não foi, tipo, quando eu falo assim, não é que ele foi um fracasso. Pelo contrário, ele foi legal. Mas a expectativa dele era tão grande pro que ele poderia ser e acabaram meio que cortando os pés do disco. Então, assim...
olhando para trás, eu falo, cara, valeu a pena, porque foi através desse disco e da resiliência de permanecer e fazer o próximo que me mostrou, tipo assim, como ele foi importante pro projeto, sabe? Para aquilo, projeto que eu digo meu, de ministério, de trampo. Tem músicas ali que eu amo, por exemplo, De Um Lado a Outro, eu sou fanático. A Batalha é uma música que eu gosto muito, mas ela virou uma música meio já de... uma música de radiofônica quase, né? Acho que é a que mais tocou do disco. Aquela música com o Pregador Lu, eu amo, aquela No Trono de Deus, aquela música é muito legal. Tem uma música que é muito lado B do disco mesmo, mas eu amo. Talvez tenha sido uma das músicas que eu mais ouvi daquele disco, que fala Deus Disse Sim. Que fala, quando sinto só deserto fazer parte da minha vida. Eu me lembro das promessas. Dias e noites. Eu consigo lembrar a letra quando eu tenho a melodia, senão eu não lembro, eu tenho que só recitar. Mas essa música, ela é... Aquela letra é exatamente o processo da minha vida e da minha conversão e a continuação de vida com Cristo, tá ligado? Chama Deus Disse Sim. Sim, o refrão é Deus me disse sim, eu vou continuar, nunca olhar pra baixo, eu quero sempre te louvar. Ai. Sabe? É uma simplicidade, mas uma verdade do coração mesmo, sabe? Eu acho que você é um compositor sinistro, assim, casca grossíssima. Já te perguntei em outra entrevista esse processo de ser compositor mesmo, assim. Eu separei 2 músicas aqui, eu queria que você contasse a história dela pra gente. Tá ligado? Vamos lá, cara. Entrega. Putz, entrega. Maravilhoso. Entrega. Entrega, deixa eu lembrar aqui, peraí. E não toca, né, essas músicas, né? Ficou lá Entrega trás, tava até tocando um tempo atrás. Como é que é o refrão dela? Me ajuda. Ai, põe aí. É preciso mais. É preciso mais que um olhar em lágrimas. É preciso muito mais que um sorriso estampado em seu rosto. É necessário ser honesto e entregar o que não é mais seu, mas está nas mãos de Deus. Cara, eu fiz essa letra exatamente por aquela pergunta que você me fez lá atrás, lá do lance da religiosidade. Porque as pessoas, muitas delas se sentiam perto de Deus porque cumpriam ritos, compromissos com Deus. Hoje eu fui pro culto, hoje eu fui não sei o quê. Mas o coração do cara, a vida do cara, o lado familiar dele era uma porcaria, o lado de pai, o lado marido, o lado ser humano. Então assim, Deus não ama você porque você cumpre bem o seu título, Ele ama você porque você se entregou para Ele. Então essa frase, né, tipo, é preciso mais que um olhar em lágrimas, é preciso muito mais que um sorriso estampado. Muita gente chora diante de Deus no culto, mas na vida continua a mesma coisa. Então aquele choro não chega porque Deus não tem emoção nesse sentido do homem. Deus não é emotivo, né? Deus é amor, mas Ele é razão, Ele é justiça. Deus não se deixa levar, tanto que Deus não se deixa levar, porque Deus viu seu filho morrer na cruz e não se comoveu por aquilo. Por quê? Aquilo era necessário que acontecesse, porque era um projeto dele para a humanidade. Ele amava o filho de uma forma que ele enviou o seu único filho, mas porque tinha um propósito, porque Deus ama tanto que ele tinha um propósito. Então, as pessoas às vezes confundem muitas coisas, tipo, sentimentos, sorriu na igreja, tá feliz, e às vezes as pessoas estão vivendo uma depressão. Sim. Então, assim, quando você se liberta disso, mano, não tem mais quem te julgue. Lembra que eu falei sobre mim? Que eu falei, cara, eu não tô preocupado se estão falando de mim. Cara, quando eu me libertei, eu não tô preocupado se você tá me julgando. Quem vai ficar parado no tempo tentando me julgar é você, eu vou continuar andando. Então essa música surgiu dessa situação, tá ligado? Tipo assim, dessas cobranças que as pessoas faziam pra mim e que não me afetavam, mas que eu via que muitas delas se preocupavam demais com a capa que elas vestiam, mas por dentro o produto era muito ruim, entendeu? Pode crer. Então por isso que veio, e o nome da música é Entrega, né? Acho que mais sugestivo que isso. Nossa, cabuloso. E isso é real demais, né, velho? Né? Você comentou de Herói Oculto. Herói Oculto é sinistro também. Pá, acho que tem disso também, de que você falou assim, vou ficar debaixo da mangueira ali, mas né? Fala aí desse som aí também. O mundo ainda não o conhece. Que esse som é... Ai! Essa letra pra mim é uma das, sei lá, talvez... O solo de guitarra é animal. Não, aquele solo de guitarra é fantástico. Lindo. Cara. Aquele solo de guitarra do Theo, o Theo destruiu ali, foi muito bom. E aquela letra, eu sempre gostei muito de ler. De uns 2 anos pra cá eu tô mais preguiçoso. Mas antigamente eu lia, 6, 7 livros por ano, assim. Eu gostava de ler. Hoje eu tô lendo 2, eu tô meio preguiçoso. Mas eu sempre gostei muito de ler, cara. E algumas músicas, e essa eu sei exatamente, porque ela veio de um livro que eu tava lendo do Max Lucado. E fala, não era Pedra Rolou. Depois, quando acabar a entrevista, eu vou até pegar o livro, eu vou te mostrar, porque eu tô com ele na biblioteca ali. Mas é um livro que tem
uma capa mais escura, ter tido uma pedra, assim. Eu tô tentando lembrar a frase na música, que o mundo não te conhece, nem imagina a história que você vai escrever. Para os homens, um herói do oculto. Mas, para os homens, um herói do oculto. Olhe, essa frase, olhe no espelho e veja. A sua imagem reflete. Como é que é? Olhe no espelho e veja. Sua imagem reflete o herói que Deus escolheu. Essa frase, tipo, a sua imagem reflete o herói que Deus escolheu. Por quê? Porque muitas vezes você está se preocupando em se tornar visível para as pessoas. E quando você se olha no espelho e você vê quem você é, Deus fala assim, eu sei quem você é, eu estou com você. Se eu estou com você, basta. Então olha no espelho e veja o herói que você é para essa geração. Então faz o que eu te chamei para fazer, porque não vai ser o status do que essa geração vai te dar, não vai ser a mídia que essa geração vai te dar, mas é o Deus de todas as coisas que te aprovou e te chamou para. Então olha no espelho, veja quem você é diante de Deus e vai para a batalha, entendeu? Então essa música surgiu nisso, através de um livro que eu estava lendo, e essa frase me marcou, essa frase, olha no espelho e veja a imagem de Deus que reflete em você. Né? Tipo assim, fabuloso. Se você olhar para o espelho e não ver Deus, então alguma coisa está errada, né? Doideira. Ó, deixa eu te falar um bagulho. Para todo mundo ali que tem relação ali com a música cristã, eu fiz uma pergunta e vou fazer para você também. Claro. E na maior humildade e no maior respeito. Você já ouviu a voz de Deus? Cara, eu já ouvi a voz de Deus uma vez. Você conta pra gente? Conta. Ouvi a voz de Deus agora, 1 ano e 4 meses atrás, quando minha mãe faleceu. Eu estava almoçando aqui na padaria, eu senti a presença do Espírito Santo falando muito no meu coração, muito, muito. E é por isso que a gente toma as decisões, em leituras de Bíblia, em oração, você sente aquela presença do Espírito Santo, né? Porque os profetas viviam disso, muitas vezes eles não ouviam audível, mas eles sentiam, eles sabiam da presença, muitas vezes ouviam audível, numa época do Antigo Testamento. Mas eu ouvi a voz de Deus, cara. Eu estava na mesa, comendo, era uma segunda-feira, e a minha mãe estava indo para o hospital, porque ligaram que ela estava indo porque ela precisava passar pelo médico. E aí os médicos disseram se podia entubar ela. Eu falei, claro, pode, tá, não sei o quê. E aí ela foi, eu estava resolvendo minhas coisas, era lá em Ribeirão Pires, eu estava me preparando para almoçar e ir para lá, à tarde, para ficar lá no hospital. E aí eu peguei o almoço, um self-service, assim, e quando eu sentei na mesa aqui da padaria, aqui de frente de casa, aqui do condomínio, quando eu sentei na mesa, eu olhei no relógio, por um acaso, eu não tenho costume de ficar olhando no relógio, pode comer, mas eu olhei no relógio, era exatamente 3 horas, não era 3h01, nem 2h59, era 3 horas. Aí Deus falou comigo muito, muito claro, assim, uma voz que estava dentro da minha mente, assim, ó. Uma voz assim, ó, eu estou levando a sua mãe agora, descansa porque ela está comigo. Aí eu, no meio da oração pela comida, aí eu terminei e falei, amém. Eu peguei o celular e falei, amor, liga lá pro hospital com a enfermeira que tá com ela, que ela ficava numa casa de repouso 24 horas sendo cuidada. Liga pra enfermeira que tá com ela no hospital, porque Deus falou que minha mãe foi embora agora. Eu falei, para, PG. Eles ligaram hoje mais cedo pra entubar. Eu falei, só faz favor. Aí deu 5 minutos, ela ligou, chorando, falou, amor, que ela me chama de amor, eu chamo ela de amor. Falou, sua mãe faleceu. Aí eu falei, sim, tá bom, pergunta pra ela que hora que foi. Aí a moça falou assim, os médicos disseram que foi 3 em ponto. No atestado de óbito da minha mãe, eu não preciso provar isso pra vocês, mas eu tenho ele aqui, se quiser depois eu pego. No atestado de óbito tá lá, 15 horas, não tá 14h59 nem 15h01, tá 15 horas em ponto. Foi a única vez que eu ouvi audível a voz de Deus. Porque ele sabia que eu precisava descansar, tá ligado? Foi muito doloroso pra mim, foi muito difícil assim o que eu vivi, sabe? Porque eu cuidei dela 1 ano aqui, esse espaço que vocês estão aqui, é meu estúdio, e ela ficava nesse escritório, a gente montou todo um quarto pra ela e ela usava esse banheiro aqui. Então foram dias difíceis da luta que ela teve contra o câncer, sabe? De dores que ela viveu, de momentos bons que ela teve, depois ela foi piorando, aí ficou bom, a gente achou que era tudo, que ia dar tudo certo, melhorar, e de repente ela sucumbiu, e aí, sabe? Então assim, foi uma dor de cuidar tanto e sentir falta, e aquilo Então Deus sabia que eu precisava ouvir a voz dele, mano. Foi a única vez na minha vida que eu ouvi a voz de Deus literalmente desse jeito, falando dentro da minha caixa craniana, parecia que tinha um negócio assim, sabe? Uma coisa que queria sair da minha boca. Foi isso, foi a única vez. E de todas as outras eu senti a presença do Espírito, mano, falando comigo, através de canções, de oração. E sabe quando você sente cara, eu sinto isso, e as coisas começam a se mover para aquilo? Mas ouvindo a voz de Deus foi nesse dia, cara. Dia 23 de dezembro de 2024. Caramba, hein, velho. Eita. Ó, tá quase indo embora aqui. Já estamos embaçando aqui, hein, mano? Nada, mano. De boa.
Você tá prestes a lançar um disco aí, né? Acompanhei que você tá na produção. Só fala o que a gente pode saber desse disco aí, que eu vi que você tava soltando algumas coisas ali. Então, cara, quando vai ao ar essa matéria? Daqui umas 2 semanas, André? Por aí, né? Então daqui 2 semanas eu já vou estar falando sobre o porquê do nome e já devo estar divulgando alguns spoilers sobre as ideias das músicas e a ideia do projeto. O projeto, mano, tá voltado todo pros anos 80 e 90. Não, Né? O nome do disco eu já disse, que é De Volta ao Começo. Muita gente está querendo saber e eu vou dar essa resposta essa semana. Né? A gente está gravando aqui 2 semanas antes, obviamente. Então hoje estou falando com vocês e amanhã, que é uma quarta-feira, eu vou anunciar o porquê do nome e dentro desse porquê vou explicar algumas coisas que têm a relação com o De Volta ao Começo. Né? São 3 pontos, De Volta ao Começo. Não é por prioridade não, mas são 3 pontos. Né? Um deles é voltar ao começo daquilo que é o meu estilo, mas não porque eu saí desse estilo, nunca saí, mas levar pra galera o que foi o início do meu estilo. Sim. O que eu comecei a ouvir, qual que era o estilo que me deu base pro rock. Tipo, eu curto rock, eu toco rock, as minhas ideias de melodia, de criação, de composição, tá tudo dentro daquela base que eu ouvia nos anos 80, principalmente começo dos anos 90. Né? Então eu tô trazendo de volta ao começo isso, tô trazendo de volta ao começo a identidade das pessoas de voltarem para a igreja, porque no projeto visual depois você já viu, eu te mostrei, mas depois a gente vai falar mais sobre isso, mas o projeto visual mostra uma situação onde a gente precisa deixar o palco da vida e se voltar de verdade para quem a gente precisa, porque a gente está vivendo uma época de desigrejados e está todo mundo achando normal. E ninguém tem comunhão com nada. Eu falei isso pro cara que também um pouco também de novo, então, a gente tá conversando aqui, falei assim, meus cachorrinhos estavam brincando, né? Eu tenho 3 cachorros aqui e os 2 pequenininhos estavam correndo. Quando ele chegou, eles ficaram, acho que, curtindo a visita e ficaram correndo um atrás do outro, brincando, batia a patinha no outro, assim. Aí eu virei pra ele depois, numa conversa, falei, tá vendo meus cachorros? Falei assim, o meu cachorro ia correr sozinho com um vulto na casa? Não. Falei, por que ele tá fazendo aquilo? Porque ele tem comunhão com a outra cachorrinha. Falei, a gente só tem comunhão quando a gente tem alguém por perto, mano. Então esse negócio de ser desigrejado não existe, não dá pra ter comunhão com ninguém. A gente tem que ter comunhão com o corpo, porque o corpo vai fazer a gente se fortalecer para aquilo que Cristo tem pra nossa vida. E Cristo tem que estar dentro da gente o tempo inteiro. Mas Ele quer que a gente tenha comunhão, senão ele poderia ser um Cristo sozinho. Pra que ele precisava de discípulo? Pra que ele precisava pregar pra multidão? Ele vinha, fazia o propósito dele, morria na cruz, todo mundo... Como muitos não acreditaram, mesmo ele sendo quem ele foi, fazendo o que ele fez, muitos acharam que o corpo dele foi roubado. Então vai falar o quê? Entendeu? Então, pra mim, cara, tem esses 3 pontos. E o terceiro ponto, que eu tô tentando lembrar agora que eu esqueci, que é da identidade. De trazer esse lado dos anos 80, anos 90 pro projeto. Porque é onde tudo surgiu, foi ali que eu criei minha identidade musical. E depois disso, na minha conversão, eu também me converti em 93, bem no início, em fevereiro de 93. Então isso também veio para minha identidade ministerial e trazer para a galera uma coisa que eles estão ouvindo agora, tudo de novo. Que é novidade para eles, mas pra gente é tipo assim... É normal pra gente. Tipo, pô, assim, vocês estão achando esse som de guitarra legal? Esses sons de pad com guitarra, esse tipo de cantar, de arranjo legal? Então, a gente já fez, a gente começou isso. Sim. Então, trazer isso pra galera, falar, ó, entende isso aqui, ó? A música é legal, você pode usar o IA, você pode colocar coisa robótica, não sei o quê, pra você criar alguma coisa, mas na hora de gravar, na hora de ser de verdade, na hora de compor, mano, pega a caneta, pega o papel, ou pega o seu celular, sei lá, mas faz de verdade, mano. Porque música é identidade, música faz parte da alma, música faz parte do nosso psique. Como você falou, mano, eu não sei porquê, mas a música tem uma conexão, ela abre umas portas e só ela consegue fazer isso de uma forma... É igual você vai num filme, mano. Esses dias não, tem uns meses já. Eu vi um cara falando sobre músicas sendo importantes em trilha sonora. Mano, o cara tirou a trilha sonora de Star Wars, eu sou fanático por Star Wars, né, deu pra perceber. Mano, fica um filme chato do caramba. Ele mostrou pedacinhos, né? Mano, você tira a música do Superman. Pode crer. Né? Você tira... Pô, cara, é muito chato. Sei lá, você tira a música de qualquer coisa. Vamos falar agora do Stranger Things, que foi o que trouxe os anos 80 e 90 pra geração nova agora, de 4, 5 anos pra cá. Mano, tira as músicas do seriado. Então a música é muito importante. Então a gente tá trazendo, resgatando isso, mano. O projeto novo resgata isso. Resgata uma identidade que a gente sempre teve, que alguns deixaram de lado. Resgata mostrar para as pessoas que sempre é bom estar no começo, mesmo que você caminhe, o tanto que você caminhar, mas lembra que você tem uma casa para voltar e para descansar, entendeu? E isso faz parte
da igreja, faz parte da hora. comunhão. Então é isso, Louco cara. E eu acho demais. que a galera vai curtir. Você já ouviu uns detalhes que eu te mostrei aqui? Você pode me dizer melhor. Demais. Mas tá muito original, cara. E é inédito, né? São 9 músicas, eu vou até falar aqui porque isso aqui eu vou depois comentar. São 9 músicas inéditas, completamente inéditas. Da hora, você tá maluco. Um grande lance aqui. Pra mim, sua música, sua arte, pra mim sempre foi uma arma, assim, sei lá, um conforto, alguma parada que me ajudou por muito tempo, assim, muitas coisas, sabe? Legal. E hoje eu entro no TikTok, assim, eu gosto, quando eu tô estressado, eu entro no TikTok só pra dar risada. Com a minha filha. Mas, não, tipo, aleatório, sabe? Vídeo besta, assim. Sim. Mas o TikTok é uma desgraça, mano. Se você clicou em mulher, só vai aparecer mulher. Se você Sim. clicou em alguma coisa... Coisa de palhaçada, é só palhaçada. E pra mim, às vezes aparece essas teorias da conspiração, Nossa. sabe? E é muita gente falando um monte de coisa baseado em... sei lá, não sei no que. Como você vê isso hoje, assim? Eu acho que isso tem a ver com o que você está falando, de voltar para casa e saber o que você está pisando, porque senão qualquer coisa vai mudar o que você pensa, sabe? Tá muito doido, cara. Porque o pessoal começou. Buscar. Porque a gente tem muita informação. Antigamente a gente tinha livro, para ter livro você tinha que ir na biblioteca. Na biblioteca você tinha que dar o nome, tinha que pagar. Pode crer. Era uma treta, irmão. Hoje em dia você tem a comunicação. Aqui, ó, se eu abrir o Google aqui agora, não é nada, se eu abrir o IA aqui e perguntar aqui, falar para ela aqui, ó, fale para mim sobre não sei o que. Ela vai te dar uma ideia e você acha que tá certo. E eu já provei pra galera que a internet não é 100% certa, porque lá no Wikipedia, que todo mundo falava alguns anos atrás, que era onde todo mundo procurava tudo, no Wikipedia, meu nome lá era errado e a cidade onde eu nasci não era a cidade onde eu nasci. Aí teve um cara que me contestou, não é o Wikipedia. Eu falei, irmão, tá bom, então faz o seguinte, vai lá e fala com o Wikipedia que ele tá certo, porque eu sou o dono de mim mesmo e eu tô errado. Tipo, falou que eu nasci em Batatais. Não nasci em Batatais, eu cresci em Batatais. E meu nome era Paulo Geraldo, não é Paulo Geraldo, era Pedro Geraldo. Ficou no Wikipedia anos e anos e anos isso. Ai. Então assim, mano, eu acho que as pessoas criam uma conspiração porque elas precisam. 2 pontos. Primeiro, que eu acho, ela precisa aparecer. A internet deu voz pra uma galera que não tem... Não deveria estar na internet, mano. Aí quando você fala isso, você fala, nossa, você está sendo arrogante porque você tá lá. Não é isso. Por exemplo, eu não tenho capacidade para estar num hospital cuidando de doentes. Eu não posso ver sangue, eu desmaio. Sim. Tá entendendo, irmão? Sim. Cada um tem o seu papel. Tem muita gente na internet que pode até ter conteúdo bom, mas não tem que estar lá. Por quê? Porque o conteúdo dele, entre aspas, é bom, mas é para que ele apareça, ele faz de tudo para aparecer, ele sobe por cima de todo mundo, ele fala um monte de coisa, ele cria um monte de mentira, depois ele vem e solta umas verdades. Sim. Então, pessoas assim não podem fazer parte de uma comunidade onde você tá levando informação para as pessoas. Entendeu? Tem gente que não pode ser jornalista, cara. Que o cara não tem a cabeça fria para ser um jornalista. Sim. Tem cara que não pode ser músico, não dá, cada um tem a sua área. Você pode até flertar ali em alguma coisa. Então eu acho que a internet trouxe isso. Todo mundo pode fazer tudo e não pode, mano. Desculpa, eu não posso fazer tudo. E eu tenho que ter sabedoria e humildade para entender isso. E segundo, trouxe uma galera que acha que sabe tudo e no final das contas sabe tudo porque o computador falou que e ele nem sabe se é verdade, porque ele não experimentou aquilo. Pode crer. Ele não experimentou aquilo com Deus de verdade, ou, né? Que nem eu falei pra você aqui, eu comentei que eu te mostrei. Acho que foi pra você ou foi pro Lamec que eu mostrei uma foto. Que eu tô, foi pra você, né? Que eu mostrei que eu tô com a fita aqui assim, que eu fiz a divulgação. Tô fazendo essa divulgação do meu disco novo, falando sobre tudo anos 80, 90, porque é tudo trazendo a fita cassete, o LP. Tem muita coisa pra acontecer ainda, até sair a data, que eu ainda não dei a data. Da manhã não vou dar aqui, que eu sei que daqui 2 semanas ainda não divulguei a data. Sim. Mas tá breve. E aí, mano, um cara escreveu assim. Virou Illuminati mesmo, sabia que você era um Illuminati. Se você tampou o olho, e bem o olho direito, eu falei, mano. Aí eu escrevi pro cara, falei, não aguento, porque eu não escrevo muito pros caras mais não. Hoje, Sim. já fui mais idiota, hoje eu sou mais transformado. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O projeto fala sobre histórias antigas. Eu tô com uma fita cassete. Isso aí, irmão, é uma foto minha que o cara que tá fazendo a produção dos meus vídeos e tal, ele fez um IA da fita. Ele colocou lá. Eu não tô fazendo essa pose de fita, eu nem tenho uma fita em casa. Sim. Ele criou e tal negócio, a gente postou pra mostrar o lance. Tá até escrito anos 80 na fita cassete ali. Falei, você me falar que eu sou... Mano, é por isso que o povo perece, tá ligado? Por falta de conhecimento, que o povo fala muita asneira. Muito então, bom, assim, velho. tem coisa que, mano, eu começo a rir, velho. Falei, não é possível, velho. O cara passou um dia da vida dele, eu sei lá, meia hora, mano, pra tirar essa ideia da cabeça e falar, não, eu tenho certeza que é isso. Sim. Aí quando o cara anda com a gente, fala, não, mas não é possível, é só isso. Eu acho que Vocês são só isso mesmo? Vocês andam assim, vocês são simples. O que você quer? Que a gente faça o quê? Que a gente venha com o disco voador e seja abduzido? Sabe uma brisa que eu tenho assim, tipo, que, sei lá, sua música me fez pensar assim em algum momento da vida, eu preciso mudar, eu preciso de ajuda, tá ligado? E acho que isso, mano. Isso não é vergonha pra ninguém. Você
admitir que você tá errado e que você precisa mudar, tá ligado? Sei Cara, eu lá. vejo como um casamento, mano. Eu sou casado há 27 anos. Agora em outubro eu faço 27 anos. Tô mais perto dos 27 do que dos 26 que passaram, né? Tô namorando a minha esposa desde que eu a conheço em 95. Então eu tô há 31 anos com a minha esposa. O namoro, noivado e casamento. E, mano, se eu não soubesse mudar pra melhor, ou entender que eu erro várias vezes e ela também erra e a gente se molda nisso, a gente não tinha casamento. Por isso que muitos casamentos acabam, não é por falta de amor. É por dura serviço, mano, é por orgulho. Entendeu? É porque eu não quero assumir que eu tô errado, eu não vou assumir que eu tô errado. E isso vale, e se você destrói um casamento, você destrói uma família, né? Aí o filho vê a mesma coisa, muitos vivem nessa coisa, aí entra longe de igreja, não, eu não quero, o pastor tá falando lá, não, porque ele é o pastor, se fosse eu, mano, Deus não tá perguntando se é Deus ou se é você ou o pastor. Se Deus te deu uma palavra através do pastor e você tem que mudar, mano, tem humildade, fala, Senhor, eu preciso melhorar. Você não precisa sair falando aos 7 cantos que você tem que mudar. Sim. Porque tem gente que fala assim, não, pra eu mudar eu tenho que falar pra todo mundo que eu fui humilhado. Não, cara, Deus quer que você fale com ele. Lembra da música Herói Oculto? Né? Olha no espelho e veja. Tua imagem reflete o herói que Deus escolheu, mano. É você e Deus. Vou sair fora, hein? Última pergunta pra mim sair fora. Você acha que a gente, quando morrer, a gente vai encontrar as pessoas que a gente conheceu aqui? Eu acho. Você acha que vai encontrar sua mãe? Eu acho. De uma forma muito diferente, como a Bíblia fala, de um corpo glorificado, não com o sentimento que a gente tem hoje, esse sentimento de amor e ódio não vai existir, a gente vai ter um corpo glorificado, então a gente vai ter também uma visão, uma imagem de alma totalmente restaurada. Né? Eu vou saber que ela é minha mãe, mas eu não vou ter as dores, eu não vou ter aquelas lembranças, eu não vou ter aqueles momentos também de alegria que eu tive, tá? Eu sei que eu vou saber que ela é minha mãe, mas eu vou ter um momento de olhar para ela ou ela olhar para mim e saber que a gente fez algo muito especial nesse plano da Terra, né? Mas não vai ser algo que tipo a gente não vai, você é minha família, sabe? A gente vai como Paulo fala, né? Hoje a gente vê de uma forma corruptível, mas vai chegar uma época que a gente vai ver de uma forma incorruptível. A gente vai ser tão perfeito porque a gente vai estar do lado de quem é perfeito. Hoje a gente não consegue isso. Só através da oração a gente consegue buscar a santidade em Jesus Cristo dia após dia. Mas naquele momento, naquele plano, a gente vai viver uma vida perfeita, uma alma totalmente, um espírito totalmente restaurado, né? Que a gente vai conseguir entender que fez parte da minha história, mas aquele sentimento de emoção não vai existir, que eu falei. Não vai existir o emotivo, não vai existir a emoção. Isso não existe no céu, entendeu? Mas eu creio que a gente vai visualizar e saber, entender que aquela pessoa fez parte importante da nossa história. Ei, vou sair fora. Muito obrigado pela Mano, atenção. prazer falar com Sou você, seu mano. fã. Obrigado. Ó, um lance. Se você não conhece um cantor chamado PG, entra aí no Spotify e vai ver. É isso mesmo. O Pedro Geraldo, não Paulo Geraldo. Valeu, PG. Valeu, mano. Obrigado. Prazerzão. Velho. Ai!